Sim. Você tem que medir a sua intimidade, a maturidade. Você é que mede o tamanho do seu amor e o tamanho do amor dessa pessoa por você. Se você vê que vai matar, não fale não. Né? Tem que medir. Tem que medir se é demônio, né, também. Se for demônio, aí a luta é espiritual, de impor a mão mesmo, falando: Satanás, sai da vida do meu irmão. Essas orações foi feitas por mim, irmãos. Quantas vezes irmãos chegavam aqui, botavam a mão na minha cabeça e falavam: Satanás, larga esse homem. A Lucy mesmo era escandalosa, né? Entendeu? Sim, agora o povo hoje é orgulhoso, acha que não tem demônio. Né? Os caras estão pingando demônio achando que não tem demônio. Mas quando é a palavra dada por Deus mesmo, até quem está recebendo sabe, né? Não sabe. Não sabe. Aqui, ó. Não consegue ouvir a Deus. Os ouvidos agravados. Os ouvidos agravados. E Natan, que chegou para Davi, o rei, Natan contou para ele e disse: Davi começou a chorar. Ah, sim. Mas ali foi o próprio Deus que convenceu. Mas quantas situações Davi... Será que Davi não sabia que ele estava fazendo era errado? Conhecendo a Deus como ele conhecia? Será que Davi não sabia que assassinato era pecado? E sim. Você tem uma palavra revelada, irmão. Agora, você quer que um profeta venha? Não, mas quando ele vier, eu vou saber que é Deus. Depende do seu envolvimento com o mundo. Tem pessoas que morrem. Tem pessoas que morrem. É perigoso isso. Muitas vezes eu perdi a pessoa. Me odiou. Lá na frente teve um pedido de perdão. Mas de vez em quando eu ouço essa pessoa no púlpito falando da minha importância. Ah? É. E aí o Senhor convence depois de tanto tempo daquilo que eu falei há 5 anos atrás. Então, às vezes, você vai exortar a pessoa e ela não vai compreender, ela não vai te ouvir. Às vezes vai vir a consequência. Você estava falando disso, irmão? Mas como é que estava Davi nesse período? Não dormia de noite. Tinha dores. A hora que o profeta fala com ele, ele fala assim para Deus: o meu problema é você, Deus. Não é isso? Porque esses parentes de Betseba, ele podia mandar matar todo mundo. Podia mandar matar toda a geração de Urias e, né, esquecer isso. Podia ou não? Ninguém ia reclamar esse pecado, ele era o rei. O problema dele era Deus, porque Deus atormentava ele, esmagava ele. A hora que o profeta falou, ele já estava atormentado por Deus. Não é verdade? Atormentado por Deus. Então, se eu tenho oportunidade de cultivar uma vida na presença de Deus, eu tenho que aproveitar essa oportunidade para crescer no Senhor, na intimidade ali. Para quê? Por que eu quero crescer tanto na amizade com Ele? Porque é mais difícil você quebrar uma amizade profunda, né? Não é isso? Mesmo que eu muitas vezes vacile, mas eu vou ter saudade da vida que eu tinha com o Senhor. E o ímpio, por não ter muitas experiências com Deus, ele se embrenha mais facilmente com o pecado, né? Não é isso? E às vezes Deus tem que dar uma experiência maior. No caso de Tomé, por exemplo, falou: toca aqui, cara. Você precisa de sinais, vê aí. Que na vida de Abraão, aqui aparece um tipo de Cristo, um sacerdote chamado Melquisedeque. Esse cara chega num momento interessante na vida de Abraão. Então, nesse ponto, aparece em cena personagem enigmático. Quem é esse homem? É um tipo de Cristo. Ele é muito parecido com Cristo. Quando ele veio a Abraão, significa que Cristo veio para espantar inimigos. Melquisedeque é um tipo de Cristo como sumo sacerdote. Isso pode ser encontrado em Salmos 110 e Hebreus capítulo 7. Melquisedeque era rei e sacerdote como Jesus, né? Não há registro dos antepassados, né, da sua descendência, né?
Nisto, semelhantemente a Cristo, como Filho eterno de Deus, trouxe pão e vinho a Abraão, exatamente os ingredientes que nos representam atualmente, o sangue e o corpo de Cristo. Além disso, Melquisedeque era rei de Salém, que quer dizer paz em hebraico. Jesus também é o rei da paz. O seu nome quer dizer rei de justiça, e Jesus também é o rei da justiça. Por que Melquisedeque aparece logo depois da guerra? Porque a nossa vitória sempre manifesta Cristo. Quando vencemos o diabo diante do mundo, estamos manifestando a Cristo a todos eles. É interessante que essa figura aparece justamente como um enigma, mas o próprio Jesus se manifestando na vida de Abraão. Então Abraão conheceu Jesus? Sim. Se manifesta através de um sacerdote. E Abraão faz o quê? O honra, né? Por que que Abraão honrou? Porque houve uma simbiose, né? Ali a comunicação é tranquila. Quando você conversa com alguém que tem o Espírito Santo, é legal, né? Não é verdade? Quando você conversar com alguém que não houve comunicação espiritual, tem que desconfiar. Ou eu estou fora de sintonia, ou ele. Aqui, mais dois símbolos dessas duas coisas. Nós temos Sara e Agar, né? Então, Abraão casado com Sara, tem uma promessa de filho, né? Mas como o Senhor está demorando, ou o Senhor tinha um tempo determinado para trazer esse filho, Sara tem a brilhante ideia, né? Abraão, vamos fazer um menino em Sara. E Abraão vai lá na barraca e o menino começa a crescer. E quando a gente olha para essas duas mulheres, Sara e Agar, a esposa e a concubina de Abraão, elas são simplesmente uma alegoria ou um mito que Deus queria mandar para nós. Se o apóstolo Paulo não tivesse escrito no livro de Gálatas, né, onde ele nos diz que essas duas mulheres são símbolos de duas alianças, né, nenhum de nós jamais sonharia tal coisa. Nós ficaríamos só como personagem. Então, Sara é a esposa, a livre, né? Representa a graça. Nada foi feito pelas suas forças, né? Agar não, tinha toda a força, tinha juventude, né? O irmão Aloísio da Videira, ele faz uma analogia importante, né? Se Sara e Agar levassem os filhos no pediatra, né? Agar ia chegar lá e o pediatra ia atender. Quem é? Meu filho. Né? E o pediatra ia entender perfeitamente, moça jovem, com tudo em cima, né? Porque a Agar representa a carne, as obras de justiça própria. Mas diz que se Sara fosse levar o filho no pediatra, o pediatra ia perguntar: quem é seu neto? Porque ela não tinha mais idade de ter filho. Né? Veio trazer o netinho no pediatra, né, dona Sara? Né? Ah, não sei agora. Ela tem filhos com 90 anos, parece. Era. Ué, já tinha fugido das regras, não tinha mais menstruação. O pessoal fala que a véia era do balacobaco, mas é só uma frescura. Sim, mas não tinha mais as regras, não podia, não ovulava mais. Não ovulava mais. Então era impossível ter filho naquela idade, qualquer um duvidaria. Por isso que Isaac significa riso. Isaac não depende da força humana. É obra do fruto, da graça de Deus, do favor de Deus, né? Imerecido. Sara sabia que por mais que ela lutasse, ela jamais poderia ter aquele filho. Ela riu, porque riu vai chamar Isaac. Riso. Então, em primeiro lugar, Paulo diz que Sara, a livre, representa a aliança da promessa. A aliança da promessa com Abraão foi a aliança de graça. Naquela aliança, Deus prometeu que daria o descendente a Abraão,
sem ter qualquer intenção de que Abraão viesse a precisar fazer alguma coisa para conseguir. Abraão não tinha que fazer nada, só aguardar no Senhor. Deus trabalharia dentro dele de modo que viesse a gerar um descendente para cumprir o seu propósito. Seria uma obra exclusiva de Deus, não de Abraão. Então Abraão tinha que saber disso. Ele não podia ter entrado no embalo da sua esposa, né? Agar, a serva, representa a aliança da lei. Quando os filhos de Israel ignoram a obra da graça de Deus sobre eles e tentaram agradar a Deus por si mesmo, então a lei foi introduzida. Quando os filhos de Israel ignoram a obra da graça de Deus sobre eles e tentaram... Quando o homem ignora a graça de Deus, ele sempre haverá de se esforçar para fazer algo para agradar a Deus. E isso introduz a lei. Quando Agar, a serva, a falsa esposa de Abraão, foi um símbolo, Agar gerou Ismael, que foi rejeitado por Deus. E aí, como diz esse slide aqui, nós corremos o risco de quando nós nos esforçamos e fazemos as coisas por nós mesmos, nós geramos Ismaéis e não Isaques. E Deus não tem compromisso com Ismaéis. Deus tem compromisso com Isaques. Deus ainda foi fiel a Abraão, né? Diz que quando a questão ficou bem tensa, a luta entre a carne ali, ou a luta entre a lei e a graça, dentro da mesma casa, Sara e Agar brigando, quem era melhor, né? Aí Deus dá uma direção para Sara. Abraão, manda essa mulher embora. E aí a prova de que Deus não é machista, né? Ele fala para Abraão o quê? Obedece Sara em tudo. E aí prepara a malinha e manda embora. Só. Hein? E diz que eles vão no deserto, diz que quando o menino está padecendo fome, né? Diz que ela deixa o menino num canto e se afasta para não ver ele morrer, né? Aí Deus vê isso, o choro da criança se manifesta no deserto, leva provimentos para eles. Um dia, Agar e Ismael se tornaram cavadores de poços, né? A profissão que eles escolheram para o sustento. E um belo dia, perfurando um desses poços, eles descobrem betume, né? Por isso que a Arábia Saudita, ela é dona das maiores reservas de petróleo do mundo, né? Tanto é que o príncipe não tinha que gastar dinheiro, ele foi construir Dubai, né? Não é verdade? Cidadezinha que dá para você ver da lua, né? Então aqui Deus vai mudar o nome de Abraão. Deus esperou por 13 anos, até que todo recurso natural se esvaísse. Agora ele sabia que não podia, né? Então diz que Deus sempre vai nos levar ao esgotamento da nossa força, do nosso ímpeto, né? Eu não sou o mesmo exalto do passado, e quem caminha com o Senhor vai entendendo essas coisas, né? Você vai criando uma maior dependência, uma fé mais autêntica, onde você sabe que as grandes coisas quem faz é o Senhor, né? E aí vai ficando mais legal a fé, porque você tem maior descanso quando você crê, né? Você está passando por dificuldade, mas você sabe que o Senhor vai se manifestar, né? Você não entra mais em desespero, você espera, porque Ele sempre se manifestou na sua vida, né? Então, de pai exaltado para pai das multidões. Quando Deus muda o nome de Abraão, Ele estava estimulando sua fé, mas também nos mostrando que para a realização do seu propósito, Ele precisa não de apenas alguém elevado, mas de alguém multiplicado, né? A multiplicação é a consumação do estabelecimento do reino de Deus. Onde não há multiplicação, há esterilidade. Esterilidade é uma marca das trevas. Esterilidade é uma marca do mundo, né? Crentes não são estéreis, né?
Por isso essa marca era vista nos hebreus dentro do Egito. Diz que o povo parecia coelho. E nós, como igreja, somos multiplicadores ou estéreis? Nós carregamos a marca de Abraão ou a marca de Abrão? Ainda somos nós, não somos pai de multidões. Eu quero ser pai de multidões. Igual aquela lição do Coração em Chamas, tem o Evan Roberts, né? Deus colocou, cara, 100.000 almas, que sonho maluco. Eu vejo também os morávios, né? Oraram 100 anos. Se vende como escravo, né, irmão? Diz que no dia da despedida deles no porto, né? As famílias sabendo que nunca mais os encontraria, né? Por amor ao Senhor. Aí agora Deus vai fazer uma coisa. A aliança que Deus fez com Abraão, a circuncisão, em Gênesis 16 foi confirmada em 17. Com a circuncisão não havia necessidade alguma de Deus confirmar isso novamente, pois já fizeram uma vez. Mas tinha que ser confirmado do lado de Abraão, porque ele fez uso da sua força natural para gerar Ismael. Por isso sua carne agora deveria ser cortada. E aí é onde Deus institui isso, né? No Novo Testamento podemos descobrir o significado da circuncisão. O seu significado é lançar fora a carne, né? A nossa força. Enquanto nossa força natural permanecer, é difícil para Deus vir até nós e ser o nosso tudo para cumprimento do seu propósito. Como Deus é maravilhoso, né? Ele faz uma cirurgia no homem. E é interessante que eu acho que cada vez que o cara ia fazer pipi, que ele olhava, ele se lembrava de Deus. Porque é uma aliança visível na carne. Deus sempre criou esses símbolos, né? E aí Abraão se lembrava de quê quando olhava para ele, circuncidado? Aqui foi o momento onde Deus virou a chave da minha vida. É aqui onde eu entendi que não era pela minha força, era pela força dele. Foi aqui que eu entendi que não dependia de mim, era muito mais dele do que eu. Enquanto não acontecer esse corte na nossa carne, nós vamos dar trabalho. A partir do momento que a carne é cortada, e a carne precisa dessa questão cirúrgica mesmo, né? Tem que ser eliminada. Porque senão ela vai nos dar trabalho, irmão. Para a carne só sal ou cruz, né? Fogo? Também. Ah, sim, mais uma informação sobre Ló, né? Era piedoso, justo e piedoso, e que vivia atormentado pela imoralidade de Sodoma. Bacana? Ló de fato era salvo, mas embora fosse piedoso, foi um homem derrotado. Ló jamais teve a aparição de Deus. Deus nunca se manifestou para ele. Não nos parece que Deus alguma vez tenha aparecido a ele. Isso, sem dúvida, é porque Ló não o buscava ativamente e vivia em uma cidade perversa. Então, homens bons podem cair? Podem. Mas homens bons podem permanecer? Também. Então, depende de que eu escolho. Eu quero investir no Senhor ou permanecer inerte, né? Às vezes você vê pessoas boas que não crescem, irmãos. Não cresce, não vai, não rompe. A pessoa vai ministrar uma palavra, não tem unção, não tem poder, não tem autoridade, né? Às vezes a pessoa não tem autoridade como pai, não tem autoridade como marido. Ele vai fazer qualquer coisa, ele faz sem autoridade. A diferença em nós, quem faz é o Senhor. Então Ló deixa a influência espiritual de Abraão por causa da cobiça material. Ele queria prazeres, né? E o próprio Ló foi salvo com dificuldade, através da intercessão. Ele não conseguia sair daquele emaranhado, daquele pecado. Então tem pecado que ele é difícil de sair, né? Igual esse irmão, o Cal,
esse pastor que eu mostrei a foto dele, ele é casado, né? E aí conhece essa muçulmana. Ele jamais pensou que fosse ser descoberto, porque se acostuma com o pecado. E era o cara que pregava castidade, santidade, pureza, né? Tanto é que o Justin Bieber, quando chegou naquela igreja, se casou em 2 meses. Porque ele não podia ficar pecando no meio dos irmãos. Sim. Tornou normal, né? E aí, o que nós geramos quando nós nos acostumamos com o pecado? Amon e Moabe. E aí está lá no seu vinho, né? Na morte, ou amortizado pelos prazeres, de repente as filhas o embriagam e tem relações sexuais com ele. E nasce quem? 2 povos que são inimigos ferrenhos de Deus. E aqui no capítulo 2, nós temos uma coisa importante, né? Que é quando Abraão oferece o seu filho para Isaac. Né? Ou Abraão oferece o seu filho para o Senhor, lá no sacrifício. Então, aqui tem umas curiosidades. Em primeiro lugar, temos que Abraão tomou a lenha e colocou sobre Isaac. Se a gente comparar com João 19:17, diz que tomaram ele, pois, a Jesus, e ele próprio carregando a lenha do seu sacrifício, a cruz. Igualzinho, né? Vemos que o Pai também colocou sobre Jesus a cruz, que é a lenha do holocausto. E como um cordeiro foi levado ao matadouro. Isaac era o único filho de Abraão. Podia ter ele desobedecido, mas não. Foi obediente até a morte. Pai, o fogo, a lenha, eu estou vendo que nós trouxemos. Mas o cordeiro do holocausto, onde está? Meu filho, Deus por si. Então, aos olhos de Deus, Isaac estava morto, Deus o recebeu. Porque Deus mediu a intenção do coração de Abraão. Abraão mataria ou não? Ou foi simulação? Mataria. Estava morto já. Para Abraão estava morto, ele ofereceria mesmo o filho a Deus. Né? O mesmo aconteceu com Jesus, só que ele na cruz foi transformado no próprio Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Então nós sabemos que Isaac é um tipo de Cristo, né? Acho que os momentos mais agonizantes para Jesus foi nesse momento, né? Onde ele diz para Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Ou seja, sentiu todo o peso do pecado e a ausência de Deus, a ausência do Pai. O Pai está contra mim. Não é isso que Isaac pensou? Isaac viu a fúria de Abraão. Por que ele está me matando? Deus viu a fúria, Jesus viu a fúria de Deus. Mas a fúria de Deus não era contra Jesus, era contra eu, contra a Ionara, contra o Jesus. Jesus só entrou no lugar. E ele recebeu a fúria. A ira de Deus, como a Bíblia diz, né? A ira de Deus. Um Deus irado. Contra quem? Contra o pecado. A natureza pecaminosa. E aqui nós vamos entender que a vida de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela tem aspectos diferentes, né? Então, Abraão foi chamado por Deus, aprendeu a vida pela fé e a comunhão com Deus, foi tratado por Deus com relação à sua carne, circuncisão. Se nós queremos chegar à maturidade, devemos passar pela experiência de Abraão. Isaac está subtendido à experiência da graça, do desfrute, nem a mulher escolheu. Abençoadíssimo, plantou na terra dos filisteus e colheu 100 por 1, igual o irmão Irani falou aqui, né? Nenhum esforço. Quando, como é que é o nome do servo que vai buscar Rebeca? Chega? Eliezer. Ele já está lá na tenda esperando sua amada, né? Traz para mim. Né? Também é um aspecto. A vida de Isaac não contém transtornos, guerras, tratamentos ou algo assim.
né? E o altar simboliza o fim de nós mesmos. Foi no altar que Abraão colocou Isaac. O altar simboliza a cruz, não é isso? Esse Isaac viveu em tenda, né? O que nos leva para a concepção do tabernáculo, dessa vida no descanso do Senhor. Já Jacó, meu irmão, a razão de Deus gastar mais tempo falando sobre Jacó é que na experiência da vida nada consome mais tempo do que a transformação da nossa alma. A alma prostituta, né? Que vai para onde dá mais, ela que está dentro de nós, né? Não sei se... Eu sempre uso esse exemplo, né, de que você ajoelha para orar, sua alma faz conta, já. Eu falei, ela levanta, vai na geladeira, vê o que tem dentro. Já aconteceu isso com vocês? Não? Você está orando lá e de repente começa a somar boleto. Você fala, Jesus. Né? Está orando uns pensamentos esquisitos. Senhor. Né? Pagando conta. E essa alma, ela é terrível. Até você dizer para ela assim, aquieta. Né? Só o Espírito para fazer isso, para fazer essa alma aquietar diante do Senhor. Então, Jacó é esse cara que representa a nossa alma. E aí nós vamos gastar um monte de tempo com esse cara. Então, já começa aqui, nasce os dois gêmeos, Esaú e Jacó. Então diz que Jacó queria a primogenitura. Ele foi criado na barra da saia da mãe, mas ele aprendeu a amar a Deus. E eu acredito que esses meninos, eles tenham ouvido falar do Senhor, os dois igualmente. Por que Jacó escolhe Esaú? Não. A inclinação do coração. Ele valorizava a primogenitura porque sabia que era algo importante para Deus. Esaú não valorizava, tanto é que negocia por um prato de lentilha, né? O que era a primogenitura, né? O cabeça da família seria o sacerdote do lar e tinha o direito à maior herança. Se fosse 10 filhos, né? Dividia por 11 e o primogênito recebia 2 partes. É isso? Então o primogênito tinha isso. A família de Abraão tinha a promessa de esmagar a cabeça do serpente. A família do Messias veria do primogênito, não é isso? O primogênito pertencia ao Senhor. Então tinha um monte de promessa boa nessa primogenitura. Não era só o primeiro, não era só por causa de uma herança, por causa de uma herança eterna. Por que Jacó viu isso, Esaú não? Por que a geração de Esaú foram mortas? Os edomitas, né? Os indumeus, os vermelhos lá, que moravam no deserto, traíra, que traía o povo de Israel. Então esse princípio, na verdade, foi estabelecido por Deus, né? Mas Deus não deixou se limitar por regra, não. Quando um primogênito não respondeu ao chamado, ele passou para frente. Não é isso? Então Deus não vai ficar preso a rebelde, a quem não quer, aquilo que a gente estava falando, Márcio. Dos filhos de Noé, Sem é o primogênito, né? Cão e Jafé são postos de lado. Dos filhos de Abraão, Isaac é escolhido, enquanto Ismael é posto de lado. Dos filhos de Jacó, Judá é escolhido, mas o primogênito é Rúben. Não é isso? Por que Rúben não é escolhido? Pecador. Transava com as concubinas do pai, né? Impuro, devasso, imoral. E o pai fala para ele depois, né? Por que ele não está sendo escolhido? Então, em todos os casos aqui, nós vemos que o primogênito tinha a primazia. Porém, se não respondesse, Deus passava adiante. O critério de Deus é sempre pela graça, mediante a fé. Não fica confiando na sua força, nos seus talentos, naquilo que você já tem, não, que é besteira. Esaú confiou nisso. Já é minha mesmo, né? Começou a fazer o que queria, né? Se achava. Peludão, fortão, caçadorzão.
provavelmente ovacionado por todo mundo. O grande caçador Esaú chegou. De repente o pequenininho passa a rasteira nele. É parecendo com Nimrod, né? Então aqui tem os dois perfis, né? Jacó preferido da mamãe, criado na barra da saia. Não era grande, não tinha muitas habilidades. Né? Jacó, Esaú não, habilidoso, preferido do pai, peludo, que era um padrão da época, né? Pelado não tinha moral naquela época não. Hoje os homens estão passando gilete em tudo. Aí Jacó faz a tragédia ali, porque ele engana o pai e o irmão e foge. No caminho para a terra de Labão, para Padã Arã, ele tem o primeiro encontro com Deus. Um lugar chamado Betel. Betel quer dizer o quê? Casa de Deus. Jacó sozinho, uma viagem longa, deserto, deitadão, uma pedra como travesseiro, uma visão, escada. Calma, Jacó. Os anjos desciam e subiam por aquela escada, serviram ele naquele lugar. E a hora que ele vê aquela maravilha, ele fala: Deus me visitou. Esse lugar vai ser chamado Casa de Deus. Já levantou um altar ali, como eu estou lascado aqui, dei o cano no meu pai e na minha mãe, Deus ainda quer negócio comigo. Senhor, se você me abençoar, eu fizer essa viagem, foi voltar, eu te dou 10% daquilo que o Senhor me der. O cara é esperto, né? Betel, o primeiro encontro dele, né? Aqui, Betel quer dizer igreja, né? Esse princípio que é estabelecido e revelado a Jacó no caminho de Padã Arã é o mesmo princípio que Jesus fala com Pedro. Pedro, tu és pedra. Sobre esse fundamento eu vou edificar a minha igreja. Então, Pedro não entende no momento, mas depois ele entende. Então, a pedra sobre a qual Jacó repousou veio ser a coluna. Jesus é essa pedra. Jacó descansando onde? Em Jesus, na pedra, no fundamento. Olha que coisa, que revelação de Jesus no Velho Testamento, né? E aí Jacó avança sua. Aqui ele já está em primeiro lugar, mas aqui, vamos aqui. Em primeiro lugar, ele passa em Betel, depois em El Betel e depois em Peniel. Aqui nós estamos em Peniel. Jacó avança. Qual que foi o incidente de El Betel? Sabe qual foi o incidente? Então Jacó tem um confronto ali. Deixa eu ver se está na frente aqui. Está aqui. A experiência de El Betel veio logo depois do problema de Diná. Diná é estuprada, né? É violentada por Amor, filho de Siquém, que era rei daquela terra que eles estavam passando ali. Então, os irmãos dele, tudo ficaram oriçados, os irmãos de Diná, filho de Jacó, falam o quê? Vamos fazer uma pegadinha para esses caras. Chama o cunhadão, né, que violentou a irmã, e diz que ele gostou de Diná, queria se casar, e veio procurar a conciliação. Aí os irmãos falam: para casar com a nossa irmã tem que circuncidar. E aí diz que passaram a faca em todos os homens da tribo de Siquém, né? Do povo de Siquém. E aí diz que está todo mundo inválido lá, porque a doença é infeccionada, tudo inchado, né? E eles entraram e mataram todo mundo. E aí Jacó endoida, né? Isso faz com que Jacó tenha que fazer uma purificação, né? Isso fez com que Jacó visse no meio das coisas que eles traziam da terra de Labão, todas as idolatrias que tinha. Ali naquele lugar em El Betel houve uma purificação, os piercings, as joias, tudo aquilo que era cultura de Padã Arã ficou naquele lugar. Mas Deus teve que submeter eles a essa prova para fazer essa separação do mundo. Então você vê que existe uma sequência, né, de experiência com Deus. Em primeiro lugar, nós fomos transformados pela mudança da nossa mente.
Em segundo lugar, Deus usa para transformar. Em segundo lugar, para nos transformar, é o contemplá-lo. Então Deus usa a alegoria do ourive, né? Diz que o ourive pega a peça de ouro que é Jesus aqui e bota na tenaz dele, naquela conchinha e bota no fogo, né? Aí derrete. Aí o ourive traz e olha, né? Se tiver impureza, por fogo de novo. Mais fogo. Purifica ouro é fogo. E aí, a hora que ele trazer, que não tiver nenhuma impureza, a face do ourive se refletir no ouro, sem nenhum... Está num quilate bom. Está parecido com o ourive, né? Então a contemplação é dessa forma que Deus trabalha com a gente. Ele submete a pressão até que você seja parecido com ele. Então todas as pressões que vêm sobre Jacó é para transformá-lo naquilo que Deus quer. E esses são as ciladas e as pegadinhas que a nossa alma nos coloca, né? Aqui vem a experiência de Diná, dos seus irmãos, né? Podemos ver que depois que de Deus ter tratado com Jacó, a sua vida foi realmente transformada. Em primeiro lugar, podemos ver isso quando ele fica sabendo... eu vou voltar aqui um pouquinho antes, irmão. Isso. Então, por exemplo, depois de El-Betel, aí ele caminha agora para a parte final, que é Peniel, né? Então Jacó estava voltando para quê? Para consertar com o seu irmão. E a alma dele foi afligida por um medo muito grande enquanto ele passava aquele vale. E aí diz que ele foi esperto. Ele separou as pessoas e as posses dele e mandou separadamente. Primeiro ele manda presentes para os irmãos, o irmão não recebe os presentes, né? Acho que ele pensa assim, ele deve estar bravo comigo ainda, né? Mas diz que ele separou, ele deixou a esposa que ele mais amava por último. Entendeu? E disse que ele falou assim, se ele matar esses, né, dá tempo para me correr com os de cá, né? Mas ali diz que naquela noite, diz que desce alguém naquele vale onde ele tinha que passar. E aí ele trava uma luta. Ele vê o próprio Deus ali. E diz que esse ser luta com ele a noite inteira. E Jacó brigou feio ali e o anjo dizia, o ser espiritual dizia, me deixa, né? Porque já vai raiar o dia. Ele falou assim, eu só te solto quando você me abençoar. Então diz que o anjo ali usa de uma força especial, superior, e fere a coxa de Jacó. E Jacó tem que soltá-lo, né? Mas isso já era preparando ele para o encontro com o irmão, né? Então, essa experiência em Peniel mostra o último estágio de Jacó. Diz que quando ele chega diante do irmão, ele reconhece o irmão como sendo a prova de que é Deus que está na vida dele. Tanto é que os 10% ele quer entregar para o irmão. Ele prometeu 10% lá em Betel, né? Quando ele encontra o irmão, ele dá 10% para o irmão. O irmão não quer receber. E ele insiste com o irmão para receber, porque o irmão representava a Deus para ele, porque foi Deus que levou ele até aquele lugar. Então, enquanto nós não reconhecermos Deus em tudo que está acontecendo nas nossas vidas, nós não somos totalmente curados. Então, muitas vezes nós somos pegos lutando contra Deus, porque nós não aceitamos certas circunstâncias. Jacó aqui não. Ele reconhece que quem colocou ele naquela situação foi o próprio Deus. Ele sabia também que a briga dele era com Deus, que se Deus resolvesse a vida dele, estaria resolvida. A prova de que Deus estava com ele foi lá em Padã Arã, na casa do tio, né? Porque o tio fez um acordo com ele para que nascesse malhada, e o tio trocou assim esse contrato mais de 10 vezes, né? E ele descobre que o tio está sendo desonesto com ele, ele foge de lá. E o tio que diz para ele, cara, você está indo embora, está levando tudo que eu tenho, você é a marca da bênção de Deus. Então Jacó sabia que Deus estava abençoando os seus caminhos. Mas ele sabia que ele caminhava para esse encontro com Deus. E esse encontro com Deus seria coroado lá, diante de Esaú. Encontram, se abraçam, né, choram, né?
E ali é coroada o fim da carne, da alma, da força da alma de Jacó. Tanto é que, aqui, a manifestação da maturidade dele. Eu resumi bastante, tá, irmãos? Para a gente fazer em uma aula. Mas quando tem uma fome, Jacó, ele perde o filho que ele mais ama, que é José, né? Ele é vendido para o Egito. Toda aquela história que vocês já conhecem, né? E aí, quando tudo aquilo acontece, ele descobre que o filho está vivo, ele vai para o Egito para encontrar-se com o filho amado. Então, segundo o autor, a prova de que José não tinha mais um apego com as coisas, Jacó não tinha mais apego com as coisas desse mundo, que a alma dele já tinha tratada, é esses aspectos aqui, ó. Em primeiro lugar, ele ficou sabendo que José ainda estava vivo, ele não condenou ou censurou os seus outros filhos pelos que fizeram. Ele era um cara tratadíssimo agora. Se fosse no passado, ele ia querer matar esses filhos, né? Em segundo lugar, não manifestou nenhuma empolgação ao ver José na posição de governante do Egito. Essas coisas já não enchia mais o seu ego. As pessoas que a carne são tratada, que é tratada, ela não se apega mais a essas coisas, né? Terceiro lugar, Jacó não pediu nada do Egito, nem a Faraó, nem a José. Anteriormente, Jacó não pedia, ele suplantava, né? Ele enganava, roubava os outros. Mas agora Jacó não exige, nem pede coisa alguma. Não aproveitou da posição para ter ganhos para si. Pelo menos essas três atitudes demonstram a vida transformada de José. Quando Jacó já era velho, Deus retirou Raquel. Quem era Raquel? A que ele mais amava, não é isso? E também a José, o filho do seu amor. Isso foi algo feito por Deus para gerar brandura e longevidade em Jacó. O seu coração já não estava mais nas coisas terrenas, mas em Deus. Por isso esse cara é tão interessante para nós, não é isso? E aqui a gente vê, né, uma analogia de José como um protótipo de Cristo, né? Assim como Isaac é um protótipo de Cristo, José também é, né? Então as palavras de Jesus e José têm a mesma raiz no hebraico, né? Yeshua. Não se menciona pecado na vida de José. Ele era amado do Pai igual a Jesus, enviado pelos dois, mensageiro de amor, invejado pelos irmãos, odiado por causa do testemunho, odiado por causa da sua glória vindoura, alvo de conspiração igual a Jesus, vendido, né, Judas, vitorioso na tentação, condenado injustamente, entre dois transgressores, né, exaltado como salvador do mundo, exaltado como salvador de Canaã naquela época, né, que estava passando fome, ganhou uma noiva entre os gentios, né, casou-se com, né, tudo lhe foi colocado nas mãos, reconciliou seus irmãos consigo e os exaltou, seus irmãos o reconheceram como o rei. O livro termina com a história de José, com a descida de toda a família de Jacó para o Egito, onde José se torna primeiro ministro de Faraó. José faz jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos, embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito, para quando eles partissem daquela terra, eles levassem os ossos de José para não ficar naquela terra. Vocês viram que eu pulei muita coisa, né? Mas os princípios mais interessantes eu quis trazer aqui para a gente conversar.